Salve, salve meu povo, professor Diogo Xavier na área para mais uma aula de História de Itapissuma. A gente vai trabalhar, estamos trabalhando aqui no canal, para o concurso de Itapissuma agora 2024, que a História de Itapissuma caiu para todos os cargos. Então acompanha a gente aqui, vão sair os vídeos durante o canal, durante o tempo até o concurso, beleza? Então, dizer também para vocês que a nossa apostila já está disponível. Então você que quer um material em PDF com conteúdo e questões para o concurso de Itapissuma, é só falar comigo através do WhatsApp que fica aqui na descrição. E teremos também a nossa aula de revisão de véspera no dia 28 de novembro, online. Então você também que quer uma aula online de revisão, só falar com a gente também, beleza? Na aula de hoje nós vamos falar sobre o período holandês, tranquilo? E aquilo de sempre, curta, comente, compartilhe, espalhe o boato, manda para mais gente. E se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva no nosso canal, porque aqui tem aula de história gratuita para muita gente, beleza? Tranquilo? Vamos nessa. Nas outras aulas, a gente falou sobre o começo da colonização, o período dos povos indígenas que habitavam a região de Itapissuma antes da chegada dos portugueses, a chegada dos portugueses e a instauração da indústria açucareira. Nós falamos sobre isso na nossa última aula. Por que isso é importante para a gente entender? A região de Itapissuma, certo? Onde hoje é a cidade de Itapissuma, ela vivia da cana-de-açúcar, era o seu principal produto, que na época era extremamente caro, rentável, era o ouro branco, o açúcar, beleza? Isso é importante para você conseguir pegar esse fio da meada. Agora, quem é que colonizava o Brasil? Isso você vai saber dizer, moleza, os portugueses, beleza. Só que, nesse período, a gente já tem uma influência dos holandeses como é que eu posso dizer? Na indústria açucareira. Eles financiavam, então os holandeses eles colocavam dinheiro aqui. E quando o açúcar ia para a Europa, eles refinavam e distribuíam o açúcar, ok? Então eles tinham uma boa relação com os portugueses. Tanto é que, olha aqui, no século XVI, ou seja, o comecinho da colonização do Brasil, quem é a nação que tenta invadir o Brasil? São os franceses. Aí é que as coisas vão se modificar. Por quê? Em 1580, final do século XVI, vai acontecer a chamada União Ibérica, quando o rei de Portugal morre e aí o rei da Espanha assume Portugal. Então ele unifica as coroas. Por isso que é uma União Ibérica, porque a região lá é a região ibérica, certo? A Península Ibérica. E aí, quando ele unifica Portugal e Espanha, os inimigos da Espanha também serão inimigos de Portugal. E quem era inimigo da Espanha? A Holanda. Sacou onde é que está o pulo do gato aí? Então, por conta disso, a gente vai ter essa relação muito forte aí de Portugal e Espanha, ok? Então, com essa união, você vai ter agora a relação com os holandeses, ela se modifica completamente. Então, agora, Portugal não faz mais comércio com a Holanda. O que a Holanda faz? Invade o Brasil. Então a Holanda invade o Nordeste brasileiro. Tenta invadir Salvador em 1624, não consegue. Em 1630 ela invade Pernambuco. Ela invade pelo litoral norte, pela região de Maria Farinha, que já é próximo ali de Itamaracá, Itapissuma, certo? A gente em geral não costuma ver isso porque a gente pensa que Paulista é para lá, mas se você for olhar no mapa direitinho, é tudo litoral norte, tá? Inclusive tem relação, tem ligação entre um lugar e outro, tá bem? E a gente vai ter isso, e aí começa o chamado período holandês, as invasões holandesas, que vão ter um impacto grande. Naquela época, aí a gente tem uma coisa da história de Itapissuma, que é importante, porque naquela época Itapissuma não era uma cidade, mas era chamado de Passo de Itapecima. Então era chamado de Passo de Itapecima naquela época, a região. E por que isso é uma coisa relevante? Porque já se tem relatos naquela época de transporte de material por aquela região. E transporte de quê? O açúcar saindo e entrando outros produtos, tudo bem? Então essa relação aí, ela é importante para você conseguir pegar. Então, o Passo de Itapecima, naquela época, você já tem relato da quantidade de açúcar que era produzido na região. E, obviamente, sai açúcar, precisa entrar material também. Insumos, produtos, escravos, muitas coisas precisam ir para lá também. Então Itapissuma já era essa região de passagem da produção açucareira naquele período.
Tudo bem? Então isso é importante para a gente conseguir observar a importância da Itapissuma nesse período. E aí por que isso também é relevante para a gente conseguir compreender? Porque durante o período holandês, a gente vai ter 7 anos de conflito, né, que está mais associado à região de Olinda e Recife, então a gente não se debruça muito nisso, mas é importante a gente pensar aqui. O período holandês ele é muito marcado na historiografia pernambucana como um período de uma melhoria muito grande da situação geral. E não é mentiroso, é verdade isso, mas a maioria dessas melhorias estava centrado na cidade do Recife. Isso é importante para você se ligar, já que a gente tenta aprofundar a questão de Itapissuma, ok? Então a maioria das melhorias, dos avanços, das pontes são desse período, ok? Para a gente conseguir ter essa compreensão. Agora, depois a gente vai ter a construção de uma ponte em Itapissuma, que é uma ponte que está de pé até hoje, ainda do século XVII, ok? Uma ponte que é construída na região, naquele período, certo? Dos holandeses, ok? Em Itapissuma, essa ponte foi remodelada, obviamente, mas ela liga Itapissuma a Itamaracá, ok? E aí, pausa para água. E para dizer que você tem duas formas de ajudar o nosso canal a crescer. A primeira, curta, comente e compartilha. Segue o nosso canal, manda para os amigos, deixa aquele comentário aqui. Isso ajuda muito o nosso canal. A outra coisa, você pode contribuir com o nosso canal ou adquirindo um dos nossos materiais, apostila, aulão, ou contribuindo através do Pix, que fica aqui na descrição do nosso vídeo. Beleza? Vamos embora. Então, nesse período holandês também, a gente tem um lugar muito interessante para a gente pensar, que fica lá em Itamaracá, que é chamado Forte Orange. Por que Orange? Da Casa de Orange. Essa casa é a principal casa dos holandeses, casa dos Países Baixos lá. Então, essa Casa de Orange é uma casa muito importante na Holanda. E eles constroem esse forte em Itamaracá. Lembrando que naquela época, Itapissuma estava ligado a Itamaracá. Okay? Essa relação que existia naquele período, porque Itapissuma fazia parte da capitania de Itamaracá. A gente falou disso lá na nossa primeira aula. Ok? Então, por conta disso, a gente vai ter um período holandês que se espalha pelo Nordeste. Isso é outra coisa também importante para você se ligar. Os holandeses eles não ficaram só em Pernambuco, não. Eles ficaram pelo o chamado Nordeste holandês, certo? Pega o que hoje é Alagoas, Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte, chegando até o Ceará, partes do Maranhão, ok? Então é uma ocupação muito extensa. Depois o que vai acontecer? A chamada expulsão dos holandeses, ou a Guerra de Restauração, chamada Restauração Pernambucana, também é dita muito desse jeito, tá certo? Que é o que? Vendido, a historiografia fala como aliança entre portugueses, brancos, negros e índios, certo? Você já deve ter ouvido isso em algum lugar. Então, essa relação que está aí presente é para a gente compreender isso. Então, vamos lá, presta atenção. Quando a gente tem essa relação a união dos três povos, é isso que vai ser colocado como o surgimento da nação brasileira. Isso está atrelado ao período dos holandeses em Pernambuco, porque brancos, negros e índios se juntaram pelo ideal de defesa da pátria. Agora, essa é o que é falado. Foi desse jeito? Calma, vamos pensar direitinho. Os holandeses, quando foram expulsos daqui, eles não foram expulsos pelo ideal de nação brasileira. Foi porque os senhores de engenho, os senhores do açúcar, o que eles faziam? Pegavam empréstimos e depois não queriam pagar. Então, a revolta dos senhores de engenho, que gera a expulsão dos holandeses, ela é muito mais de pessoas que pegaram emprestado e não queriam pagar. Essa é a relação de devedores com os holandeses. Então, por isso que começa de uma revolta e se espalha e acaba causando a expulsão dos holandeses e a volta dos portugueses. Então, na sua prova, você vai ter que ter muito cuidado em como isso é colocado para você, ok? Se liga porque esse ponto dos holandeses, em geral, é cobrado em prova. Tudo bem? E aí, os holandeses são expulsos e vão para a região das Antilhas, onde hoje é a América Central, produzir açúcar. Aquela região ali. Aí vê só. Quando eles foram produzir açúcar, significa que agora vai ter concorrência. Quando tem concorrência, o que acontece com o preço do açúcar? Cai. Então, pós saída dos holandeses, começa um período de decadência do Nordeste brasileiro. Isso é muito importante. Por quê? Porque antes, o centro econômico do Brasil era o Nordeste, era a indústria açucareira. Agora, isso se acabou. Não é mais o Nordeste. Não é o Nordeste mais que dá as cartas, vamos dizer assim. Não é mais o Nordeste a principal centro da economia.
vai ser o Sudeste. Começa lá com as Minas Gerais, porque você vai ter a descoberta do ouro. Lembra lá do ouro que eu falei no começo? Os portugueses vieram procurando ouro. Agora a gente vai ter a chegada dos holandeses, a chegada dos portugueses, que eles voltam, mas eles não querem mais investir no açúcar. O açúcar não é mais tão lucrativo. Então a gente vai ter um período de auge do açúcar, perceba, invasões holandesas. Itapissuma se coloca na região como parte da capitania hereditária de Itamaracá, era um local de passagem do açúcar, e depois, quando vem, os holandeses são expulsos, voltam os portugueses, mas começa uma decadência. É a decadência do açúcar lá no Nordeste brasileiro como um todo. Beleza, meu povo? Então isso é importante para você conseguir fazer uma associação. E é por isso que é tão importante o período açucareiro, mas depois o que vai acontecer com a história da nossa região? Não é que não tem história, tem muita história, mas ela não é mais o centro da história do nosso país, ok? Então Itapissuma, por exemplo, vai seguir vivendo da cana-de-açúcar, mas não com a mesma lucratividade que existia antes. Beleza? Tranquilo? Se gostou da aula, deixa aquele like, vai ter mais aulas aí durante a semana. Tamo junto e forte abraço.